Boa noite. Eu vou apresentar agora a aula sobre sexualidade e gênero, na verdade, né? Aqui é vida, evolução, tema, né? Mecanismos reprodutivos e sexualidade. Essa aula será ministrada para o oitavo ano do ensino fundamental. Bom, para começar a aula, acho que a gente pode agora fazer um pequeno exercício. Eu quero que vocês escrevam aí uma pequena redação, né? Em 15 minutos, sobre o que você pensa sobre os LGBT, né? Enfim, LGBTQIA+. E pode ser bem honesto, ninguém vai ler além de você mesmo. Então, pode falar tudo o que você pensa sobre o tema e sobre essas pessoas, tá bom? Bom, agora vamos começar a aula, que é com uma perguntinha, né? Para vocês agora, vocês já escreveram, né? Sobre a população LGBTQIA+, então, o que você pensa sobre gênero e sexualidade? Não precisa escrever nada, é só você começar a mentalizar aí o que vem na sua cabeça quando vem essas duas palavras. Bom, eu trouxe aqui duas definições sobre gênero e sexualidade. As duas não são as melhores definições, mas eu acho que elas têm seus nuances que são importantes de serem mostradas. Então, o gênero está vinculado a construções sociais, não a características naturais. Eu definiria o gênero aqui. Bom, o gênero, portanto, se refere a tudo aquilo que foi definido ao longo do tempo e que a nossa sociedade entende como o papel, função, comportamento esperado de alguém com base em seu sexo biológico. Então ele fala que ele é bem contraditório, né? Mas é isso, o gênero ele é uma construção social. Ele não é uma característica natural. Acho que vocês têm que pôr isso na sua cabeça. A sociedade tenta impor o gênero de uma forma, mas o gênero é nada mais do que uma construção social e uma construção sua, certo? Agora, a sexualidade ela está relacionada à vida, sensações, sentimentos, emoções relacionados ao prazer, mas não só ao prazer, tá? Um pequeno ponto aqui, não é necessariamente só com prazer, certo? Como envolve diversas dimensões humanas, é um tema muitas vezes difícil de ser tratado, realmente, e por isso permeado de dúvidas, preconceitos, estereótipos e tabus. Então, essas são as definições de gênero e sexualidade. Aqui é o que a gente chama de bonequinho do gênero, né? Mas apesar de falar um pouco de orientação sexual, eu vou falar mais aqui sobre a identidade de gênero e o sexo biológico não é o melhor, mas é um ponto de partida para vocês entenderem, né, o que é isso. A identidade do gênero, né? A identidade de gênero do gênero é a maneira com a qual você se enxerga. O gênero que você se identifica como fazendo parte. Então, ele não tem nada a ver com o seu sexo biológico, que é aquele sexo do seu genitália, né? Aquele sexo com o qual você vê o mundo, por isso que você nasceu. Então, tem a identidade de gênero, que é como você se enxerga, e o sexo biológico, que é o sexo no qual você nasceu. Nem sempre eles são, né, os mesmos. Então, uma coisa não anula a outra, tá? Você pode nascer com um gênero e se identificar com ele, mas muitas vezes não. Então, hoje temos muitos mecanismos aí para ajudar quem nasceu com um sexo diferente no qual ele se enxerga. Parece confuso, mas atualmente existem 31 gêneros. Então, na próxima aula eu vou trazer os 31 gêneros e a gente pode falar um pouquinho de cada um, certo? Então, existem 31 gêneros. Então, você imagina que aqui tem homem, mulher, de tudo que está no meio. E tudo que está no meio são pelo menos 29 gêneros. Então, vocês têm ter uma ideia de como que é extremamente amplo e a tendência é aumentar, tá? Então, aqui eles falam, por exemplo, de travestis ou os não binários, né? Que se identificam com nenhum gênero. Então, eu acho que existem N, N possibilidades aí, certo? Aqui fala um pouquinho de orientação sexual, mas é muito escasso, eu acho muito escasso mesmo, tá? É só entre hétero, homem e bi, não é assim, né? Temos uma sexualidade muito diversa, né? Então eu vou falar um pouco mais de sexualidade aqui, na escala de Kinsey.
Então ela tem, não é a melhor também, né? Mas ela é mais ampla do que essa definição que a gente viu aqui, por exemplo. Bom, vamos destrinchar um pouquinho dessa escala de 15. Ela está entre o 0 e o 6, como vocês podem ver, né? Exclusivamente heterossexual no 0 e no outro extremo, exclusivamente homossexual. E no meio seria o bissexual, né? Então ele é igualmente hétero e igualmente homo. E, só que aqui tem um diferencial, né, da outra, que é um, 2 e 4 e 5, que é que mostram a fluidez da sua sexualidade. Ela não precisa ser extremamente rígida, a não ser que você queira. Então, você pode ser um heterossexual apenas eventualmente homossexual, né? Já viu muito isso, inclusive, principalmente entre os meninos. Tem o heterossexual, embora homossexual com frequência. Tem o homossexual, embora heterossexual com frequência. E o homossexual apenas eventualmente heterossexual. Então, não é porque você beijou alguém do mesmo sexo que você deixa de ser heterossexual. Isso também vale para homossexual, né? Porque você beijou alguém do sexo oposto e você vai deixar de ser homossexual. Então, o gênero e a fluidez e a sexualidade têm a sua fluidez, elas não são rígidos. Então, é para você, às vezes, estar tá em dúvida do que você é, então, para você ver que talvez se você tem a sua sexualidade, mas às vezes você sai um pouco dela, isso não vai te mudar como pessoa, na verdade, colocar pessoas em caixas é muito complicado. Eu acho que é algo muito ruim, inclusive, então você só seja feliz sem fazer mal para ninguém, tá tudo certo, tá? Então, a sexualidade tem aí a sua fluidez. Mas de onde surgiu, né, o povo LGBT? Quando? Como? Não temos exatamente a noção de como, mas a população LGBT nasceu junto com a humanidade. Na verdade, essa noção de LGBT, sim, essa noção humana que a gente tem sobre a sexualidade nasceu junto com o ser humano, né? Cerca de 200 mil anos atrás, né? Isso pode ser contestado aí por historiadores e paleontólogos, mas desde que o ser humano é ser humano, ele, ele é LGBT. Então, isso é uma coisa que veio da natureza, então veio muito antes do ser humano, né? De milhões e milhões de anos atrás. Mas por que que existe casais, né, dos mesmos sexos entre os animais, né? Bom, uma das explicações seria para a adoção dos órfãos. Então, muitos filhotes são rejeitados, né? E eles morreriam na natureza. E provavelmente vão morrer. Mas esses casais, né, do mesmo sexo, geralmente adotam esses filhotes. Enfim, eles têm os mesmos comportamentos de um casal de gênero diferente. E só que na natureza. Então, eles não têm essa dimensão que a gente tem do lobo frontal, né? Eles não têm essa dimensão tão ampla das emoções como nós temos. Então, esse é o diferencial, né? Mas ser LGBT é algo da natureza, é algo natural, certo? Então, tirem essa noção de que isso é uma abominação, porque essa ideia de abominação levou a isso aqui. Essa ideia de que isso não era natural, de que isso era uma coisa pecaminosa, que isso era uma coisa extremamente errada, que as pessoas não mereciam os mesmos direitos e ainda falam isso, né, que eles não merecem, levou a isso aqui que a gente está vendo. O que que você está vendo? Isso é um campo de concentração onde essa estrela rosa, esse triângulo rosa, né, às vezes era a estrela de Davi rosa, indica homossexuais nos campos de concentração. Então, se você fosse uma pessoa LGBT na Alemanha em 33, não, em 36, você seria mandado para um campo de concentração junto com judeus, junto com outras minorias, né? E provavelmente seria morto, ou pelas condições, ou em câmaras de gás. Então, para você ter uma ideia de que as atrocidades do Holocausto não foram só com judeus, nem com outras minorias, e também aconteceu com a população LGBT. E isso não só na Alemanha, né? A perseguição ao povo LGBT aconteceu e acontece ainda de maneira
inclusive constitucional, como a gente pode ver aqui em vermelho, esses países onde você ser LGBT é crime de morte. Então você vai ser morto se você for LGBT em algum desses países em vermelho. Isso não quer dizer que esses países em azul não matem população LGBT, tá? A América do Sul e a América Central e a América do Norte também, mas povos latino-americanos são muito homofóbicos e muito machistas também. E existe uma perseguição, apesar dela não ser constitucional, mas o Brasil mata mais do que esses países em vermelho. Então, é mais perigoso ser LGBT aqui do que na Somália, do que na Nigéria. Então, aqui ainda é um país muito, muito homicida com essa população, com essa minoria. Apesar de eu não acreditar que são minoria. A população LGBT é enorme, mas muitos têm medo por causa dessa perseguição. Então, ser LGBT é muito difícil no país, apesar de ter espaços que foram conquistados, ainda tem uma luta muito grande. Como vocês podem ver, uma Guiana ainda pode te prender aqui em prisão perpétua se você for LGBT. Então tá aqui do ladinho do Brasil, como vocês podem ver, né? Tá aqui do ladinho. Então, para vocês terem uma ideia de que você não pode amar quem você quer amar e andar de mão dada com essa pessoa na rua. E nem se casar, não pode ter uma vida que uma pessoa hétero tem. Ninguém quer mais do que direitos iguais, certo? Então, pensa bem, né? Pensa bem que estão matando essas pessoas só para elas serem elas, certo? Bom, eu vou falar um pouquinho da luta. Da luta de onde ela começou e se engajou e até onde chegou atualmente, tá? Bem rapidamente, aqui em 66, lá nos Estados Unidos, em Nova York, no dia 28 de junho, na madrugada, começou a revolta de Stonewall, né? Aqui, como vocês podem ver, essa ativista negra trans, que é a Marsha P. Johnson, ela foi uma das líderes desse movimento, né? Que veio a começar os direitos civis da população LGBT nos Estados Unidos, né? Que culminou depois nos anos 80 aqui, em revoltas aqui no Brasil. Mas aqui começou o Dia do Orgulho, né? Antes orgulho gay, agora orgulho, depois orgulho GLS, agora orgulho LGBTQ e mais. Então, aqui começou a luta. A luta começou porque nesse bar era onde a população se sentia livre, era onde eles iam para serem eles mesmos, né? Ou elas mesmas. Então, existiam muitas lésbicas lá, pessoas trans, né? E iam lá para se sentir livre, mas existiam as batidas policiais. Eles sabiam que essa população estava lá, porque era um bar controlado pela máfia, mesmo assim, eles faziam batidas. E naquela semana que ocorreu a revolta de Stonewall, tiveram 3 batidas violentas e eles cansaram, né? Eles e elas cansaram de serem perseguidos e começaram a revolta. Começou a luta pelos direitos nos Estados Unidos e, né, foi o começo da luta pelo mundo. Bom, essa luta levou aqui no Brasil, no dia 28 de junho de 2011, né? É o primeiro casamento LGBT no país. Existiam muitos e ainda existem muitos casais, né, que tinham essa vontade de oficializar o seu relacionamento, garantir os direitos civis, né? Quando a gente fala de casamento, né, é casar numa igreja, gente. Quando eu falo de casamento, é garantir direitos civis, garantir direitos, por exemplo, se eu trabalho em uma empresa e eu tenho, não sei, plano dental, plano médico, o meu cônjuge, ele pode ter esses direitos, né? Ter acesso a essas coisas. Então, e tudo que a população LGBT queria era casar e garantir os seus direitos e mostrar que seu amor é válido também, né? Mostrar que tudo que eles sentem podem ser registrados, né, oficialmente pelo nosso país. Então, o Luiz e o José, apesar de toda a luta, né, na época muitos juízes não quiseram acatar, enfim, foi uma grande correria mesmo para
para as pessoas poderem se casar, porque não sabiam até quando, né, essa liminar que o STF liberou poderia garantir, né, o casamento. Então, foi uma grande conquista e que ainda não é o ideal, né? A luta vai continuar, mas essas pessoas só querem ter direito ao amor, sabe? E é direitos que você tem, que eu tenho. É direito a mostrar esse amor. Ninguém quer fazer sexo na rua, gente. As pessoas só querem poder andar de mão dada, querem poder viver as suas vidas sem serem mortas por isso. Então, é uma luta que vai continuar. Uma luta que continua. Então, depois de você ouvir todas essas informações, talvez até se identificar lá na escala de Kinsey com alguma coisa, eu quero que você releia a sua redação, repense ela. Pense se você ainda concorda com o que você escreveu, né? E se você quiser mudar, faça outra redação em casa. Mas eu quero que você guarde essa primeira para você lembrar o seu ponto de partida, certo? Os fundos desses slides são várias bandeiras, né, LGBT que eu coloquei, certo? E essas são as referências da aula. Então, a luta continua. E espero que você faça parte dessa luta, independente se você é LGBTQ ou não. Sim? É isso. Uma boa noite a todos.